Família, na noite de terça-feira, vimos o Trump amarelar mais uma vez, fazer jus ao taco. Trump always chickens out. E vimos aí esse acordo de 2 semanas de cessar-fogo sendo firmado entre as nações Irã e Estados Unidos. No entanto, nas últimas horas, o Trump começa a acusar o Irã de não respeitar o acordo e parece que o conflito pode reaquecer dentro dos próximos dias. Nesse vídeo, trago a vocês as últimas atualizações desse conflito, como também, claro, as novidades relacionadas ao macro, como por exemplo os dados de inflação reportados nos Estados Unidos ontem e também nessa sexta-feira. Vejo vocês com tudo isso e muito mais logo após a vinheta. Vambora! Agora sim, família, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Liga Cripto. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Bruno. Eu inicio o nosso vídeo de hoje, como de costume, lembrando a você de deixar as suas contribuições, o seu like, a sua inscrição são de extrema importância aqui para que esse vídeo seja recomendado para mais e mais pessoas. Iniciando com vocês, direto ao que interessa, vamos trazer aí as últimas atualizações desse conflito. Para você que perdeu na terça-feira à noite, terminava o prazo que o Trump havia dado ao Irã para então entrar num acordo. Caso contrário, ele intensificaria e muitos ataques, inclusive fazendo ameaças à parte civil do Irã, ameaçando atacar pontes, dentre outras estruturas que poderiam se configurar como crime de guerra. Mas isso não aconteceu, um acordo foi firmado, pelo menos temporariamente, por 2 semanas. Basicamente, um cessar-fogo que começou com 5 dias, passou por um total de 10 e agora se alonga para mais 14 dias, isso é 2 semanas. Acontece que com menos de 2, 3 dias desse acordo firmado, parece que o Trump acusa o Irã de não respeitar o acordo, onde o acordo seria: o Trump não ataca o Irã não ataca o Trump, os Estados Unidos, e então a gente vê o Estreito de Hormuz sendo reaberto. No entanto, pela parte do Irã, isso não vem sendo cumprido de acordo com o Donald Trump. Ele não vem atacando o Irã, ou seja, cumprindo a parte dele do acordo, mas ele fala aqui que basicamente o Irã está fazendo um trabalho préssimo em relação à passagem de navios no Estreito de Hormuz. Isso foi dito inclusive na noite de quinta-feira. E ele fala: esse não é o acordo que temos. Ele ainda fala que, de acordo com algumas fontes, o Irã estaria cobrando tarifas de petroleiros para que pudessem passar por essa rota. E aí o Trump ameaça: é melhor que eles não estejam, se estiverem, é melhor parar imediatamente. Então o Trump também falou nos últimos dias que a proposta do Irã de 10 itens a ser atendida, que são itens, claro, rigorosos, para que eles venham a negociar, uma base de negociação vem sendo analisada. Ele acredita que em alguns termos conseguem, chegar num acordo. E uma curiosidade é que um desses 10 itens que foram impostos pelo Irã é que eles poderiam inclusive cobrar tarifas dentro desse estreito. Ou seja, bom, isso foi colocado nesse pedido, de 10 propostas do Irã, e o Trump aqui nesse momento inicial, que ainda não chegou num acordo, já vem reclamando dessa pedida, inclusive ameaça, falando que é melhor mesmo que eles não estejam cobrando nada, caso contrário teremos problemas. Então a situação continua estremecida naturalmente, até porque é um conflito entre dois países, não parece ser resolvido, parece ser basicamente aí uma solução temporária, e acredito que a gente deve ver atualizações aí dentro dos próximos dias. Dando continuidade com vocês ao cenário macroeconômico, na quinta-feira vimos o PCE nos Estados Unidos sendo reportado em linha com as expectativas, mas subindo bastante se comparado aí com outros meses. O PIB norte-americano referente ao quarto trimestre deixou a desejar, indicando para a gente que a economia não está no seu melhor momento em termos de crescimento. Hoje, por exemplo, vimos o CPI, o famoso Consumer Price Index, a inflação ao consumidor em termos fáceis, vindo muito acima do que vinha sendo divulgado nos últimos meses. Veio abaixo das projeções, é verdade, até porque a projeção era altíssima, 1% de aumento aí durante o mês de março, e veio em 0,9%, ou seja, uma inflação considerável, mas que já era aguardada pelo mercado, proveniente aí desse conflito e suas consequências.
Então, o que acontece é o seguinte: nós vimos aqui o maior avanço do preço de gasolina dentro do CPI desde 1967, o maior CPI registrado desde 2024. Naturalmente, são informações que acabam trazendo um certo alarde para a economia norte-americana, a inflação do jeito que está. A inflação subindo dessa maneira, vocês podem notar que, de fato, comparado a outros meses, a gente não via há bastante tempo uma situação inflacionária tão grave. A última vez foi lá em 2022, né? Período ainda pandêmico, período de recuperação pós-pandemia. Então, claro que aqui naquele momento era mais normal. Hoje a gente vive um processo, né, relacionado a um conflito. Então, a economia é desacelerada e a gente vê ao mesmo tempo uma inflação subindo por conta desse conflito, por conta das consequências geradas pelas dificuldades aí de comercialização do petróleo, dificuldade de passagem pelo Estreito de Hormuz. Então, basicamente, se existe menos oferta disponível e a demanda continua a mesma, o preço sobe. Se o preço do barril sobe, naturalmente a inflação é impactada no mundo inteiro e é isso que a gente está visualizando. Então, nesse momento, dadas as circunstâncias norte-americanas relacionadas à situação econômica, à situação de mercado de trabalho, como também à situação inflacionária, o mercado não projeta mais em 2026 um corte de juros, que para mercados de renda variável, como por exemplo para o Bitcoin, não é muito interessante. Para 2027, a primeira probabilidade real que estamos visualizando aqui de corte de juros fica lá para o mês de setembro, né? Setembro é o primeiro mês que ele mostra basicamente mais probabilidade de corte de juros do que de manutenção ou acréscimo nas taxas, o que indica para a gente pelo menos um ano aí sem corte de juros. Claro que tudo isso vai depender da situação econômica do país norte-americano, mas pelo menos dentro de um cenário de curto, médio prazo, para quem olha para mercados de renda variável, a situação não é tão favorável assim. Então, períodos, claro, de acumulação visando o longo prazo somente. Bom, falando a partir de agora a respeito do mercado cripto, Morgan Stanley lançou na quarta-feira o seu ETF Spot de Bitcoin e foi divulgado aqui pela Hedge Digital Asset que foi o melhor primeiro dia de qualquer ETF já lançado pelo Morgan Stanley. Então podemos ver aqui um inflow de 30 milhões no primeiro dia, 15 milhões no segundo e um interesse considerável, né, nesse ETF Spot. A gente pode ver que, se comparado a outras taxas presentes no mercado, a taxa cobrada pela administração do Morgan Stanley é 0,14, ou seja, a menor taxa do mercado, que obviamente deve diminuir a barreira de entrada para muitos investidores do mercado tradicional. Dando continuidade com vocês, a gente nesse momento, e claro, ainda de desinteresse, ainda sem grande fluxo de injeção de liquidez, né, para dentro dos mercados ou até mesmo para o mercado cripto, em meio a isso a gente pode ver que os depósitos para dentro de exchanges de criptomoedas atingiu o menor nível em 10 anos. Mesmo em um momento onde o interesse de compra não é tão alto, a gente não vê isso inclusive refletindo no preço, a gente vê que ao mesmo tempo ninguém está interessado em vender, pelo menos. A gente não vê a entrada de cripto que estão em carteiras frias para dentro de corretoras, para dentro de carteiras hot wallets, o que indicariam aí basicamente o interesse de venda. Então, uma menor pressão de venda dentro de exchanges da década. A gente vê o fornecimento secando, entradas de ETF retornando, e aí basicamente quando essa demanda entrar no mercado, possivelmente a gente pode ver isso refletindo positivamente para dentro do preço do Bitcoin. Mas no momento a gente vê, na minha opinião, um bom spot aí para a gente comprar em spot visando longo prazo, ou seja, período de acumulação. Lembrando que a gente ainda pode sim ver no decorrer de 2026 o preço do Bitcoin tendo algumas pernadas de baixas, dadas as circunstâncias econômicas. Então eu acumularia no preço atual, mas claro, deixando caixa para acumular em outras eventuais oportunidades. E dito isso, família, a gente vai encerrando o nosso vídeo de hoje, deixando um lembrete para você aqui da Bybit, para você criar a sua conta e pedir o seu cartão da Bybit, criando a conta e depositando R$ 600, pedindo o seu cartão e usando o seu cartão virtual, você pode receber R$ 150 em recompensas, ou seja, você depositou 600, ganha 100, gastou os 600 que você depositou no cartão, ganha mais 50, ou seja, um ótimo negócio aí para quem ainda não tem conta na Bybit ou tem um amigo, parente, conhecido que ainda não tenha.
Fico por aqui, família. Deixo o nosso próximo encontro marcado para esse domingo, onde eu vou projetar a agenda econômica para a semana e eu te aguardo lá. Até mais.